Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo aqui o fechamento semanal do Ibovespa. Vamos estar vendo aqui os destaques positivos e negativos, né? As principais ações que subiram e as que caíram, né? Destacando aí os principais motivos por trás das oscilações. Vamos estar começando aqui falando a respeito do Ibovespa, que na semana caiu aqui 2%, né, que abriu a 116 mil pontos, fechando aqui na casa dos 114 mil pontos. Nós vemos aqui o gráfico do Ibovespa, né, que está no gráfico de 4 horas, onde cada candle desse aqui representa 4 horas de negociação, e a gente vê que o Ibovespa ele começou a segunda-feira aqui derretendo forte, né, houve essa grande desvalorização, e na sexta-feira aqui houve essa retomada, apesar que na mesma sexta-feira, né, houve um grande derretimento, onde os preços chegaram aqui na casa dos 111 mil pontos, mas logo depois aqui houve uma grande recuperação, né, onde o Ibovespa ele fechou aqui na casa dos 114 mil pontos. Se a gente pegar, né, a variação total, a gente vê que o Ibovespa em determinado momento ele chegou a cair aqui mais de 4%, mas depois ele se recuperando, né, ficando aqui apenas na casa dos 2%, as perdas do Ibovespa nessa semana. Vamos estar falando aqui também a respeito do dólar americano, né? A gente vê que foi uma semana de alta do dólar e ele teve essa correção aqui na sexta-feira, que foi justamente o dia que o Ibovespa ele teve uma valorização positiva, mostrando mais uma vez o dólar tendo um movimento oposto ao movimento do Ibovespa. A gente vê que o dólar fechou aqui na casa dos 5,14, né? E nos últimos 30 dias aqui, ele já tem uma valorização positiva de 3,3%, mas se a gente pegar aqui desde o fundo, né, a gente observa até o momento atual que ele tem uma valorização aqui de quase 6%, e esse fundo aqui ficou na casa aqui do 17 de setembro, e quando a gente traz o Ibovespa, a gente observa exatamente ao contrário aqui, próximo à data do 17 de setembro, né, foi o topo do Ibovespa, e desde então ele está tendo essa grande correção aqui, caindo mais de 4%, ou seja, mais uma vez a gente observando, né, o Ibovespa ele tendo uma movimentação contrária à movimentação do dólar. O dólar ele variou para cima e a gente observa aí o Ibovespa ele variando para baixo, o que nos preocupa, né? Porque os dados norte-americanos mostram ali uma resiliência, né, na questão do número de empregos que estão sendo criados, o que vai dificultar ainda mais a vida do Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, no combate à inflação. E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando aqui agora. A gente vê que o dólar fechou em queda na sexta-feira, após passar boa parte da sessão em forte alta. A moeda chegou a romper o patamar dos 5,20 após dados do payroll, que é o relatório sobre o mercado de trabalho ali nos Estados Unidos, virem muito acima do esperado. A gente vai ver aqui que os dados do payroll, né, que é a folha de pagamento lá dos Estados Unidos, apresentaram na manhã da sexta-feira uma criação de 336 mil vagas de emprego, quase o dobro das 170 mil que eram projetadas. Ou seja, isso vai dificultar ainda mais, né, o combate da inflação ali nos Estados Unidos, que nos últimos meses vem caindo bastante, mas nós sabemos que quando o Banco Central ele aumenta as taxas de juros, é exatamente para estar freando a economia, para que a demanda ela venha estar se estabilizando, ou até mesmo tendo uma leve queda, né, para estar combatendo a questão da inflação. E eles projetaram ali 170 mil vagas de emprego e vimos que esse número ele veio quase o dobro, ou seja, mostrando que a demanda ela está muito alta e que mesmo que os números da inflação estão caindo aí mês após mês, a gente pode observar uma segunda onda de alta, o que vai colocar o Fed em saia justa, justamente, né, porque a taxa de juros eles já estão muito elevadas, a níveis que não se viu há mais de 15 anos, e que se realmente acontecer essa segunda onda de alta e na inflação, o que nós vamos ver aí é aumentos maiores ainda na questão da taxa de juros norte-americana, e com certeza vamos estar vendo aí alguma crise sendo formada, e quando os Estados Unidos entram em crise, a gente sabe que afeta toda a economia mundial. Continuando olhando aqui a matéria aqui do G1, a gente vê que no início da tarde, porém,
com a reavaliação dos números por parte dos investidores, o dólar inverteu o sinal positivo e passou a cair. Então a gente sabe que tem muitos operadores, né, que operam notícias, e quando saiu ali esses dados muito acima do esperado, muitos operadores começaram a operar a notícia, né, e logo depois fizeram uma realização do lucro, o que fez com que o dólar viesse inverter. Mas nós vamos estar vendo aí na segunda-feira, quando os mercados voltarem a abrir, o real impacto dessas notícias na bolsa. Agora nós vamos estar vendo aqui as maiores altas do Ibovespa nessa semana, e apesar de ser uma semana de queda, né, a BRF subiu aqui 4,4%, o Santander também subiu 4,4%, Telefônica Brasil, aqui a Vivo, subindo quase 4%, Suzano 3,7%, Banco do Brasil subindo 3,4%, e o destaque aqui dessas altas foi o Santander, porque eu vou estar trazendo aqui para vocês. O BTG Pactual eleva a recomendação do Santander Brasil. Na visão da casa, os múltiplos das ações do banco estão mais ajustados do que no início deste ano. A gente vê que o BTG Pactual elevou a recomendação, mas foi uma recomendação que era de venda e ele elevou para neutra. Ela tem um preço-alvo aqui de R$ 28,00, com potencial aqui de 4,9%. Eles afirmaram, né, que espera que o balanço que será divulgado no final deste mês possa trazer aí sinais positivos de uma retomada, né, após mais de um ano de resultados pressionados. E afirmaram ainda que no início do ano, o múltiplo entre preço e lucro dos papéis do Santander era 25% mais alto do que o do Itaú, que vive um ciclo favorável do crédito. Afirma essa diferença ela caiu, o que abre espaço para o melhor desempenho das ações da operação brasileira do banco. E além disso, eles afirmaram que acredita que há uma chance alta de estar vendo uma recuperação mais alta para o Santander do que para o Bradesco no curto e médio prazo. Quando nós olhamos aqui o gráfico dos preços do banco, nós olhamos aqui que o banco ele veio tendo uma forte recuperação, né? Ele chegou aqui na casa dos R$ 25,60 e neste momento fechou a R$ 27,19, tendo uma recuperação aí de 6,3%, levando em consideração do fundo até o momento atual, mostrando que o banco ele pode ter achado aqui um fundo, mas nada disso aqui é garantia, justamente porque o Ibovespa ele está sendo muito pressionado ali, e se realmente aquela pernada de baixa que eu venho trazendo aqui para vocês, ela está entrando em fruição, o banco ele pode estar achando aí novos fundos. Não necessariamente isso pode acontecer, tá galera? Porque às vezes o Ibovespa ele cai, mas algumas empresas ali, o mercado entende, né, que é um preço comprador e não deixa determinada empresa cair. Então não necessariamente se o Ibovespa ele cair mais, voltar ali abaixo dos 100 mil pontos, o Santander pode estar encontrando novos fundos. Uma coisa não está necessariamente correlacionada à outra, porque nós observamos que mesmo em grandes quedas, né, algumas empresas operam em alta, e mesmo em grandes altas do Ibovespa, algumas empresas ali operam negativamente. Quando nós olhamos aqui o gráfico mensal, onde cada candle desse aqui representa um mês de negociação do Ibovespa, nós observamos que essa região aqui dos R$ 25,00 é realmente uma região compradora. Lá em 2017, o banco tinha chegado aqui nessa faixa de preço e foi aqui uma região de fundo, né, onde o banco teve uma forte disparada, chegando aqui a mais de R$ 50,00, e teve a correção aqui do coronavírus também, que o banco chegou a esses preços aqui de R$ 25,00, e mais uma vez ele chegou na semana passada, mostrando que pode ser sim uma região de fundo, uma região compradora aí para o banco. Agora nós vamos estar falando aqui a respeito das maiores quedas do Ibovespa. O Ibovespa que teve uma semana negativa, né? E nós temos aqui a Magazine Luiza caindo mais de 15%, empresa aqui do varejo, MRV caindo também mais de 15%, aqui de construtoras, né? Rap Vida caindo 14%, Vamos caindo 13%, a Pets caindo mais 12% na semana. E eu vou estar destacando aqui um setor que foi muito abalado nessa semana, que foi o setor de construtoras, né? A MRV, vou estar destacando este setor. A gente vê que ações de construtora fecharam em queda de até 16%, e nós vamos estar vendo que derrubou o setor na sessão, que foi ali na sessão de quinta-feira, tá galera? A gente vê que as sessões foi de perdas para as ações de maior parte das construtoras,
por diversos fatores macro e micro que estão no radar do setor. Uma delas foi a questão aqui dos contratos de juros, porque o mercado ele começou a precificar que os juros eles iam cair menos e com uma velocidade menor. E além disso, os juros futuros começaram a aumentar, o que pressiona, né, o setor que depende ali de juros mais baixos para estar conseguindo, né, fazer financiamentos, porque a gente sabe que o setor de construtora ele é fortemente ligado à questão dos juros, porque as vendas são feitas ali, a maioria delas por contratos de financiamento, e havia ali uma grande expectativa, né, na diminuição de juros aqui no nosso país, e com esses juros futuros voltando a se elevar novamente, foi um banho de água fria aí para o setor. E além disso, como já esperado, o noticiário envolvendo a correção monetária ali dos valores do FGTS, cujo julgamento será retomado pelo STF no dia 18 deste mês, gera volatilidade ali no setor, justamente porque o efeito ele é negativo, principalmente para as empresas do setor que utilizam, né, programas como Minha Casa Minha Vida para estar usando esse FGTS ali como parte de entrada. E a gente sabe que uma mudança no cálculo ali do FGTS, né, pode acarretar um grande aumento de custos para a operação de projetos financiados pelos fundos. E com isso, né, as construtoras ali que têm um público de baixo padrão foram ali grandemente impactadas, tendo bastante volatilidade, onde a Tenda ali caiu mais de 9%, a Corre também caiu aqui mais de 2%, MRV caindo aqui mais de 3%, e a Direcional caindo aqui 4,8%, mas eu vou estar destacando aqui a Mitre, tá, galera? Que caiu mais de 16%, e é uma construtora que não necessariamente é voltada ali para a classe de baixa renda, mas que, pelo contrário, ela é voltada para a classe de alta renda ali na região de São Paulo. Mas nós vemos aqui que as ações da Mitre, né, derreteram na B3 após a empresa aprovar compra de imóveis do CEO em Trancoso, na Bahia. Então a gente tem uma empresa, né, que é focada no mercado de alto padrão na cidade de São Paulo, e ela fez ali um movimento, né, que não agradou muito o mercado, comprou ali imóveis do próprio CEO da empresa, que se encontra no estado da Bahia, lá em Trancoso, Porto Seguro, que é uma área, né, que a empresa ela não atua. Então o mercado bateu e bateu forte na empresa. Eles até tentaram se retratar, né, onde o CEO aqui, o Fabrício, né, destacou em uma entrevista, né, que a aquisição foi acertada por uma cifra 10% abaixo do valor de avaliação dos ativos, a pedido do próprio CEO. Mas o mercado reagiu de forma implacável ao negócio, né, e por volta das 4h40 ali, as ações da Mitre derretiam 16,5 na B3, cotadas a 3,69. Nós vemos aqui que a Mitre ela tem pagado bons dividendos, né? Tem um desconto absurdo aqui no seu preço sobre valor patrimonial, com um PL aqui na casa de 4 vezes lucro. A cotação está em R$ 3,73, e nós vemos que nos últimos anos a companhia ela vem derretendo aí dentro do Ibovespa, onde no ano de 2020 ela chegou a ter um pique aqui de R$ 15, e depois na pandemia, né, ela caiu aqui para a região dos R$ 6. Teve uma recuperação aos 12, mas desde então vem derretendo, justamente por causa dessa questão dos juros altos aqui no nosso país. A gente sabe que as construtoras são muito dependentes de juros mais baixos, pois isso ajuda os seus negócios, e a gente vê aí uma grande volatilidade na semana por questões dos juros, por questões do FGTS, e a Mitre especificamente por esse episódio dessa compra dos próprios imóveis do CEO da companhia. Pois então, galera, esse é o fechamento semanal que eu trouxe aqui para vocês com as principais notícias da semana. Se vocês gostaram, deixe o like aqui no vídeo, que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana de negócios dentro da Bolsa, e eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!